Quando saiu aquele filme, aquele livro, né, O Segredo, as pessoas entenderam que elas precisavam simplesmente ter uma intenção, né, pensar positivo sobre algo que aquilo iria acontecer. E eu não vou dizer que não poderia acontecer, mas eu quero trazer aqui que existem algumas coisas ali por trás que elas vão validar se você vai conseguir alcançar aquela intenção ou não. E eu vou trazer algo físico aqui, eu não quero trazer nada esotérico, apesar de gostar bastante, mas eu quero provar para você que existe muita coisa que você precisa se preocupar e não é simplesmente jogar para o universo terceirizando o problema, não. Você precisa se responsabilizar por algumas coisas que acontecem na sua vida. Esse vídeo aqui é bem completo, é bem longo, mas fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Diego Bello, sou fundador da rede de escolas de inglês Old Castle, agora com inglês online ao vivo aí para o mundo inteiro, e também sou palestrante, adoro gravar vídeos aqui no canal todas as terças e quintas, principalmente sobre a vida, né, sobre equilíbrio, sobre felicidade, sobre a mente, gosto bastante. Eu recentemente fiz uma palestra sobre o poder da intenção, trazendo principalmente para aquelas pessoas que são mais céticas, que elas não acreditam muito nisso, essa coisa de pensamento positivo, elas simplesmente dizem que se for para ser, vai ser. Eu concordo, não discordo disso não, mas eu também acredito que tem certas coisas que influenciam esse resultado todo, e é sobre isso que eu quero trazer aqui. Então, para a gente falar da intenção, não é simplesmente pensar positivo, não. Porque às vezes, muitas vezes, a gente não alcança aquilo e o que acaba acontecendo? A gente se frustra e a gente deixa toda essa intenção de lado. Então, antes da gente começar esse assunto, tem que falar daquelas pessoas que são mais frustradas, aquelas pessoas que elas talvez tenham tido sonhos um dia, não tenham alcançado esses sonhos, e aí elas simplesmente se frustram, justificam, né? Ah, não era para mim, eu tentei, não é meu perfil. E aí elas vão justificando e se acostumando com aquilo. O poder da intenção é você sim pensar no que você quer, mas você precisa trazer exatamente clareza sobre os teus objetivos. Não adianta simplesmente você falar assim: eu gostaria de ganhar mais dinheiro. E aí eu lhe pergunto: quanto mais? Mais do que eu ganho, mas quanto? Porque se você não tiver certeza sobre isso, não tiver clareza, você nunca vai conseguir alcançar isso. Porque você não sabe os mecanismos. Você precisa trabalhar o teu subconsciente para que ele trabalhe para você. Por quê? Porque todas as informações que a gente tem, quando a gente traz clareza exatamente do que a gente quer, no prazo que a gente quer, e a gente também vai saber como fazer. Todas essas informações ficam armazenadas no nosso subconsciente e todas as ações que nós fazemos, elas sempre vêm de algo interno, né? Uma manifestação interna, que muitas vezes a gente nem percebe. Por exemplo, quando a gente conhece uma pessoa pela primeira vez, nosso cérebro leva em média 15 segundos que a gente olha, escaneia ela inconscientemente e a gente sabe se seria uma boa pessoa para ser uma parceira, um parceiro para a nossa vida. Por quê? Porque todas aquelas experiências que a gente já teve, todos os comportamentos que a gente já viu, todos aqueles pontos incomuns, eles são rola um match aqui dentro da nossa cabeça. Então, quando o cérebro olha aquilo, ele já te diz: olha, isso aqui pode dar certo, pode não dar certo. Então a gente já faz um pré-julgamento. Nem sempre aquilo pode ser real, tá? Pode ser que a gente tenha tido experiências ruins e a gente meio que generaliza tudo aquilo, tá? Mas na maioria das vezes a gente está certo, sim. Nosso subconsciente ele funciona mais ou menos 80% do tempo, porque a gente faz coisas sempre no modo automático, sem tomar muita consciência do que está acontecendo. E ele vai ditando o seu caminho. Então, quando você traz essas informações aqui para dentro, toda vez que você for tomar uma decisão, você for fazer algo, aquilo já está aqui dentro no teu subconsciente. Então, fica muito mais fácil de você realizar ações em prol daquilo. Porque não é só simplesmente você jogar para o universo, tem que ter uma ação com aquilo. E um outro ponto que eu quero trazer, que está ligado com a ação, é cuidar da nossa mente. Principalmente pensando em termos de energia, vibração e frequência. Estou trazendo algo bem físico aqui, nada muito esotérico, ok? Nikola Tesla, né, aquele mestre lá da física, ele já dizia o seguinte: se você quiser compreender melhor o universo, pense em termos de energia, vibração e frequência. Absolutamente tudo que existe no mundo, desde o nosso corpo, dos nossos pensamentos, de uma pedra, um carro, uma planta, tudo tem energia, vibração e frequência. Toda matéria tem energia, vibração e frequência. Então, quando a gente pensa, por exemplo,
nos nossos pensamentos. Toda vez que a gente pensa algo, ele gera uma energia com aquilo, que ele tem uma vibração que ele corre por todo o nosso corpo e ele emana para fora também. Isso em forma de frequência. E essa frequência ela pode variar, uma frequência mais alta, uma frequência mais baixa. Lembrando que todas as cores também têm as suas frequências, todos os sons também têm as suas frequências. E quando a gente emana isso, muitas vezes a gente atrai coisas da mesma frequência, que estão na mesma sintonia. Que nem uma rádio. Quando você coloca na rádio aqui, ele sintoniza com a emissora e aí você consegue ouvir a rádio. Por quê? Porque ele está na mesma frequência, né? Então a gente tem que cuidar muito disso. Se a gente for entrar nos níveis subatômicos, né, naquelas partículas, quando a gente vai indo até chegar no átomo lá, a gente vai ver que não existe mais matéria, que absolutamente tudo é energia, vibração e frequência. Olha que louco, então tudo tem uma influência. Quando a gente gera pensamentos, por exemplo, para as plantas, elas têm sentimentos, elas captam isso também. Você lembra daqueles experimentos que você fazia quando era criança? Não sei se teu pai e tua mãe faziam isso com você, de colocar duas plantinhas, uma em cada canto da casa. Em uma a gente só fala coisas positivas, coisas boas, né? Elogios, e na outra a gente só fala coisas negativas, a gente xinga, a gente põe energia negativa. O que acontece? Aquela plantinha ela morre e a outra floresce muito mais. Tem a ver com um experimento do Masaru Emoto, que você já deve ter visto, que ele faz a cristalização, né, da água de acordo com a energia, vibração e frequência. Então em umas ele coloca palavras de amor, de gratidão, coloca também sons tipo música clássica que tem uma frequência muito mais alta, nomes de pessoas tipo Gandhi, Jesus, né, que foram pessoas iluminadas, e toda vez que a gente pensa nelas, a gente também está colocando energia, vibração e frequência naquilo, e quando ele cristalizava essa água e olhar no microscópio, ele via as partículas do gelo extremamente alinhadas, simétricas, lindas, diferente de quando ele colocava, por exemplo, nomes tipo Hitler, música heavy metal, desejo de ódio, raiva. Aquilo cristalizava de uma forma que parecia uma paçoca toda amassada ali, uma coisa muito feia. Então ele chegou à conclusão que o nosso corpo ele leva de 70% a 80% de água, certo? Ok. Todo pensamento, toda energia, vibração, ela passa muito mais rápido, a informação ela é conduzida pelo corpo 100 vezes mais rápida do que os nossos hormônios passando com as informações ou os neurotransmissores. Então a água é um condutor muito mais forte do que, por exemplo, os hormônios. Então você pensa que toda vez que você está imaginando, está pensando algo, aquilo está passando por todo o teu corpo e essa informação está chegando de várias formas a todo o seu corpo e emanando para fora, onde você também acaba atraindo tudo que está na mesma energia, vibração e frequência, né? As plantas podem captar isso, as outras pessoas podem captar isso, absolutamente tudo. E é por isso que muitas pessoas, quando elas estão numa vibração mais baixa, elas não estão muito bem, elas acabam atraindo pessoas que também não estão bem em volta delas, situações ou muitas vezes até problemas. Lembrando que também tem aquela coisa do nosso foco, né? Quando a gente muda aquela lente lá e a gente foca em coisas negativas, a gente só vai enxergar coisas negativas. Se você não está bem, está sempre reclamando, parece que você só enxerga problemas, você só aponta dedos, né? O mundo está errado e você consegue mostrar tudo, né? Diferente daquelas pessoas que têm uma realidade diferente, que elas estão sempre numa vibração mais alta, parece que as coisas sempre dão certo para elas, parece que tudo conspira a favor, né? E aí a realidade delas é diferente de uma que está lá mais para baixo. E aí você vai falar que o quê? O que determina a realidade é a questão de onde ela nasceu, de onde ela veio, a condição social? Não, é a percepção dela. A pessoa que está lá mais para baixo, ela vai falar sempre que o mundo é injusto, que o mundo é cruel, enquanto a pessoa que está numa vibração mais alta vai falar que o mundo é maravilhoso, cheio de oportunidades. Porque você entende que o olhar é diferente? Só que para a gente alcançar toda aquela intenção que a gente está colocando, a gente tem que prestar atenção na nossa energia, na nossa vibração, na nossa frequência. Como que andam os nossos pensamentos? Como que a gente passa no nosso dia a dia? Será que a gente está sempre reclamando? Do que a gente se alimenta? Não estou falando só de comida, dos telejornais, de fofocas, daquelas pessoas que são extremamente negativas, que só sugam a nossa energia. Se você tem uma intenção para algo nobre,
Como que você espera alcançar isso só jogando para o universo, se todo o resto que você está fazendo está indo contra? Não estou dizendo que não possa existir um milagre, tá? Porque se for para ser, de alguma forma vai ser. Só que você não pode dificultar o caminho. Porque se a gente fala assim, quer saber? Seja que Deus quiser. É como se a gente quisesse que alguém fosse lá e fizesse o trabalho sujo pela gente. E a gente que continua aqui falando besteira, se alimentando de energia pesada, densa, pessoas, né, com uma energia mais baixa. Então, o mínimo que você tem que fazer é cuidar dos seus pensamentos, ok? Quando a gente faz aquele exercício da gratidão, e eu tenho aquele desafio Gratidão 21 dias, que é passar 21 dias fazendo pelo menos 3 agradecimentos por dia. Por quê? Para elevar a nossa energia, a nossa vibração, os nossos pensamentos. Quando você começa a agradecer, você está criando um pensamento, gerando uma energia aqui de abundância. Isso vai reverberando pelo seu corpo, o universo, criando uma frequência incrível e atraindo as coisas. Diferente de quando você está reclamando ou você está pedindo, que é só escassez. Então perceba, o poder da intenção, ele está ligado também, principalmente aos seus pensamentos, como você conduz eles, né? E a sua intenção. Vale lembrar que não importa qual seja a nossa intenção, eu sempre digo, ela precisa ser boa para a gente, mas pelo menos para mais uma pessoa. Que aí sim a gente está deixando todo o ego de lado, aquela vibração mais densa de lado, e focando em algo mais nobre que possa ajudar outras pessoas também. A nossa contribuição com o mundo também vem de uma intenção. Será que nós estamos pensando nisso? Porque tudo isso eleva o nosso pensamento. Quando nós fazemos orações, nós nos conectamos com o universo, com o divino, nós também estamos elevando esse padrão de pensamento. Quando a gente traz leituras edificantes, a gente também está elevando os nossos pensamentos. E tudo isso alinhado com aquela clareza que nós temos, né? Que a gente sabe do que a gente quer e como fazer, trazendo essas informações para o nosso subconsciente também, que vai nos guiar durante o dia a dia, faz com que você consiga realmente trabalhar esse poder da intenção e não simplesmente como a maioria das pessoas fazem, que é simplesmente estou jogando para o universo e eu não preciso fazer mais nada com isso, e eu simplesmente largo. Você precisa começar a se responsabilizar pelas tuas coisas, pelos teus pensamentos e as tuas ações também, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma aqui. Te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.